Imagina todo o esgoto de uma grande cidade. Só pensando assim, parece que a gente já consegue sentir aquele cheiro forte, que quando vai para a natureza se torna um grande problema ambiental. Só que lá em Cuiabá, Mato Grosso, uma empresa descobriu neste problema uma possibilidade de fabricar adubos agrícolas. Confira na reportagem. Quem vê do alto essas grandes pilhas de compostagem pode até já adivinhar. Este material, cheio de restos de tudo o que se possa imaginar e que fica sendo curtido por meses, é ingrediente poderoso da agricultura, seja de horta ou de grande escala. Quando a gente faz no quintal, reúne restos de comida e de jardinagem. Mas e assim, nesta quantidade, é feito do que será? Eu costumo dizer que isso aqui é um negócio de bosta, mas não é uma bosta de um negócio. O Paulo é engenheiro agrônomo por formação e conta que estava falido quando foi em um frigorífico de peixes e viu pela primeira vez a dificuldade que era dar o destino certo para as sobras. Por não ter conhecimento, ele começou a estudar o processo. E eu comecei a mergulhar e descobri uma técnica de transformação de proteína em aminoácido. E aí comecei a produzir aminoácido para fazer alimentação animal. E num determinado momento, numa dessas coisas que eu estava estudando, eu descobri que dava para aplicar na lavoura. E apliquei esse aminoácido numa lavoura de milho do meu primo. E produzimos 20 sacos a mais de milho por hectare. Aí eu falei, opa, aqui eu tenho um negócio. A agroindústria fica na região metropolitana de Cuiabá. São 650 mil habitantes e 82% vive na área urbana. Pensa só no tanto de lixo. Quando viu, o Paulo não era apenas credenciado para receber restos de peixe, mas de tudo mais que sobrava na cidade de resíduo orgânico. De restos de coco, carcaças de animais, até o esgoto. A compostagem hoje é o nosso principal negócio, mas ela nasceu de uma necessidade de circuito fechado nosso. E o que eu vou fazer com a gordura? A gordura vamos transformar em adjuvante, vamos fazer um dispersante aí. E o que eu vou fazer com o resíduo orgânico? O resíduo orgânico eu preciso fazer compostagem. E aí começou a ter demanda na cidade para compostadores de larga escala. E aí nós montamos o nosso processo aqui para fazer a compostagem, para nos atender num primeiro momento e num segundo momento passou a atender outros grandes geradores. É claro, antes mesmo de comprar o terreno, o Paulo já tinha o aval dos órgãos ambientais que fiscalizam todo o processo. A compostagem é quase uma receita de bolo. Não fossem os ingredientes nada comuns. O esgoto, por exemplo, já chega drenado, com cerca de 80% de umidade. Nós recebemos aqui hoje mais de 20 tipos diferentes de resíduo. Porque quanto maior a diversidade de matéria-prima, melhor vai ser o fertilizante que você vai produzir. Então, quando você pega a alimentação humana, ela tem uma diversidade muito grande. Isso aqui é para recepção de resíduo biossólido, que é o diete urbana, certo? Literalmente cocô de gente. Então, o piso tem que ser de concreto. Nós fazemos essa cama para receber esse material e absorver toda e qualquer quantidade de líquido. E aqui fazer a primeira pré-mistura com as bases que nós já temos aqui, com os outros insumos que nós vamos incorporar nesse material. Então aqui começa o processo para o biossólido. A gente até pode ver uma mosca voando por aqui e ali, mas não tem cheiro. O segredo está na combinação do processo aeróbio com o anaeróbio. Temperatura e umidade são controladas diariamente e tem papel na pasteurização do material. A questão toda dos patógenos você vai tratar por conta da termofilia, por conta desse aumento de temperatura que você vai fazer e vai matar os patógenos. É o processo de compostagem que vai fazer isso daí. Para eu sanitizar esse material, ele tem que chegar a quase 70 graus. Então, quando ele não chegou a 70 graus, eu tenho que jogar mais nitrogênio para dentro do montante para fazer novamente ele subir essa temperatura. Aqui na estaleira a gente pode ver o resultado final de todo este processo. Agora o material vai passar por um processo de separação para tirar justamente estes detritos. Aqui tem esgoto, restos de plantas, restos de animais e agora vai voltar para a natureza como um aliado da agricultura. No nosso caso, ele demora 6 meses. Então esse processo de maturação ele é semelhante ao vinho, semelhante a uma cerveja. Você produz e tem que deixar ele quietinho para que ele possa gerar os metabólitos que a gente quer e gerar os micro-organismos que a gente quer para ter esse efeito na agricultura. No pátio da empresa, o Paulo montou algumas áreas experimentais e aqui, como fica uma pastagem com o produto aplicado de forma regular por 2 anos. Aqui nós fazemos uma simulação de pastejo através do corte com 20 centímetros. Então, vendo essas plaquinhas laranjas aí na beira da estrada, tem a data que foi cortado.
Tá? Aqui nós cortamos esse pasto aqui dia 27 de fevereiro, zero irrigação. Lembrando que nós estamos com 65 dias de seca. Tá? Nesses 65 dias aqui, nós tivemos uma pluviosidade de 10 milímetros, ou seja, praticamente nada. A regeneração é um processo eterno, ok? Nós vamos trabalhar a regeneração do solo porque cada vez que você investir na fertilidade do seu solo, mais dinheiro você ganha. E lembra do coco que falamos? Aqui ele vira ingrediente do biochar, um carvão vegetal usado como condicionador de solo. Então, ele é um processo de produção de carvão, só que a diferença é que nesse caso nosso aqui a gente queima os gases, então ele não gera fumaça. Quando eu pego esse material e transformo em biochar, para cada tonelada de biochar que eu processo, eu gero aproximadamente 3 toneladas de crédito de carbono, além de um fertilizante de excepcional qualidade. É preciso você preparar, dar o tiro e depois apontar. Normalmente a gente é treinado, preparar, apontar, fogo. Mas tem gente que fica só o tempo todo só se preparando. Se você não colocar em prática, mesmo que seja em pequena escala, você não vai saber se aquilo vai dar certo. Muita coisa do que eu pensei que ia dar certo, não deu certo. E algumas coisas que eu pensei que davam certo, deu muito mais certo do que eu imaginava. Pioneira no país, a agroindústria recebe hoje tanto produtores quanto prefeituras para treinamentos. A maior fonte de renda ainda vem do poder público e empresas, que pagam pelo descarte correto dos resíduos. Mas em breve, o Paulo quer que o adubo seja também conhecido entre os agricultores. Se enquadra como um bioinsumo. Quanto mais fértil for o solo dele, mais dinheiro ele vai ganhar, menos produto químico ele vai consumir. Menos problema com praga ele vai ter, menos problema com doença ele vai ter. É mais ou menos assim, poxa, eu quero aprender a nadar. Eu vou dizer para você, Aline, movimente os 2 braços alternadamente, bata os pés sem parar, girando a cabeça 180 graus e respirando cada giro desse. Eu acabei de te dar a teoria de como nadar. Você está pronta para eu te jogar no mar? Não, você vai pegar com uma pranchinha. Você vai bater os pezinhos primeiro, depois você vai virar um braço, depois você vai virar o outro braço e de repente você vai começar a nadar. O que eu convido vocês a fazer é exatamente isso. Eu sei que o tempo é curto, a safra é muito demandante, mas é possível você ganhar a sua independência quando você trata bem da natureza.